Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a esta casa. É um motivo de muita satisfação para a gente voltar aqui, retornar, rever pessoas queridas. E, como eu já disse no meu caso, rever uma casa que me acolheu durante a pandemia, quando eu estava desempregado em termos de trabalhos espíritas. E essa casa me acolheu, me permitiu continuar estudando, participando de grupos de estudo. Então, eu tenho aqui uma dívida de gratidão muito grande, e cada vez que eu venho aqui, é motivo de muita satisfação, a gente se sente muito bem. Hoje, sexta-feira, de acordo com a programação que nos é indicada para as preleções, para as palestras, o tema pode ser escolhido pelo palestrante, né? Desde que se refira a ensinos da espiritualidade e ao Evangelho de Jesus. E nós escolhemos para hoje uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 1 a 11, que é a passagem muito conhecida sobre a mulher adúltera. E, ao mesmo tempo, além de ser muito conhecida, é uma das mais polêmicas passagens do Evangelho, né? Quando a gente se debruça sobre o estudo dessa passagem e vai buscar os historiadores, vai buscar os estudiosos, existe muita controvérsia na interpretação de determinados trechos da passagem. Mas, seja como for a interpretação, ela nos permite tirar grandes ensinamentos para a nossa vida presente. Portanto, essa passagem comprova que o Evangelho não é algo distante de nós, não é algo abstrato, não é algo que está só dentro de um livro que todos nós conhecemos. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é presente, está presente na vida de cada um de nós. Basta que a gente preste atenção nas mensagens e nos ensinamentos que eles nos trazem. E se ele está presente junto a nós, significa e comprova que Jesus está conosco, que Jesus está ao nosso lado, que Jesus nos acompanha em todos os momentos da nossa trajetória. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Nós vamos passar por essa passagem sobre a mulher adúltera e vamos tentar trazer algumas reflexões para a nossa vida atual. E lá no versículo 8.1, João diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E aqui a gente já começa a voltar no tempo, lembrar da trajetória de Jesus, e a gente começa a se lembrar que Jesus, sempre que podia, ao final do dia principalmente, ele preferia deixar a multidão um pouquinho distante e preferia se recolher a um lugar tranquilo, sereno, para meditar e para orar. Era uma forma e também um ensinamento que Jesus mostrava como de conexão com o Pai Criador. Era isso que Jesus buscava, não é? Ao final de um dia estressante, ao final de uma jornada estressante, ele se recolhia, orava e, na quietude, fazia profundas reflexões sobre a sua trajetória e a sua jornada. Então, aqui Jesus nos mostra dois grandes ensinamentos que o Espiritismo também nos mostra, que é a necessidade da oração nas nossas vidas. E nós cultivarmos essa ferramenta, esse instrumento
de conexão da nossa essência, que é divina, com aquele que é divino. É através da oração sincera, da oração feita na quietude do nosso eu, que nós acessamos o que é divino. E conectamos este divino à nossa essência, que também é divina. É com a oração que a gente ganha clareza de ideia. É com a oração que nós ganhamos equilíbrio, tranquilidade, serenidade para poder tomar as melhores decisões que a gente possa tomar, principalmente quando a gente está agoniado, quando a gente está em sofrimento, quando a gente precisa de um amparo para poder continuar a nossa jornada. Então, a oração nada mais é do que isso, a conexão com o divino. E Jesus praticava muito isto e ensinou muito esta prática. E nós temos um ensinamento de Emmanuel, que está no livro Escrínio de Luz, na lição número 9. E Emmanuel diz assim: é necessário cultivar a prece com a mesma persistência que empregamos na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, a oração será divino consolo. Na perturbação, constituirá a nossa bússola. E termina: não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, esse é o ensinamento de Emmanuel, nos mostrando o valor da oração, a utilidade da oração como um instrumento poderoso que nos liga à nossa fonte criadora. Mas Jesus não fazia só orar. Jesus meditava. Por quê? Porque quando nós nos propomos a aquietar o nosso espírito, a nos voltar para dentro de nós mesmos, essa quietude, essa procura da nossa essência, fugindo do mundo exterior temporariamente, que tanto nos ilude, através das falsas belezas, através dos falsos atrativos, através das coisas que são passageiras e não eternas. Quando a gente se retira um pouco desse mundo e se volta para dentro de si mesmo, na nossa quietude, nós conseguimos enxergar coisas que na atribulação do dia a dia nós não enxergamos. Nós conseguimos perceber certos caminhos que a nossa visão, turvada pelas belezas passageiras da vida, não nos permitem ver. Então, voltar-se para dentro de si é um caminho importante para que a gente possa tomar melhores decisões, para que a gente possa ter mais tranquilidade, mais serenidade, mais equilíbrio para exercermos o nosso livre-arbítrio. Então, Jesus, neste primeiro versículo, nos ensina isto: oração e meditação. Santo Agostinho diz assim para nós: se você quiser saber como você está indo na tua jornada, chega no fim do dia, se recolhe 5 minutinhos e passa em revista tudo aquilo que você fez durante o dia, com você mesmo. Com certeza, você vai enxergar o que fez de bom,
o que não foi tão bom e que precisa ser corrigido, porque isto traz sofrimento, não só para você, como para os outros, e o que você eventualmente poderia ter feito e deixou de fazer, mas que é importante fazer, como, por exemplo, reconciliar-se com adversários, reconciliar-se com as pessoas com as quais a gente não se entende. Quando eu devo deixar o meu orgulho de lado, a minha vaidade de lado, entendendo que é melhor me reconciliar agora do que levar isso mais para frente, com consequências mais graves adiante. Então, a meditação não é algo folclórico. A meditação não é algo abstrato. A meditação é instrumento de vivência. E nós não precisamos ser gênios formados em curso de meditação, porque nós temos o que nós mais precisamos para meditar, que é a nossa consciência. E cada um tem a sua. Basta se voltar para ela. Basta deixar que ela diga para nós como nós estamos indo, como nós estamos agindo, como nós estamos tratando os outros. Então, esse é o primeiro grande ensinamento que a gente encontra aqui na passagem da mulher adulta. E aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras, à noite lá, meditando, e no dia seguinte volta. Está se misturando com a população, sempre ensinando. E nesse momento, quando ele retorna e está no meio do povo, os escribas e fariseus, que eram os judeus proeminentes da época, né? Conhecedores da lei mosaica, conduzem até Jesus uma mulher que eles apanharam em adultério. Flagrante. E aqui tem um ensinamento que é muito importante. Os judeus, eles eram senhores do conhecimento na época. Só que, apesar de conhecerem profundamente a lei mosaica, eles não agiam com misericórdia. Eles não eram indulgentes. E com relação à mulher, essa dureza ainda era mais sentida. E no caso da adúltera, que era um crime gravíssimo perante a lei, isso era mais sentido ainda. Então, dizem os historiadores que ela foi levada à presença de Jesus da forma mais bruta que se possa imaginar. Porque para eles, judeus, escribas, fariseus, ela era nada. Ela não tinha valor. E Jesus, olhando o quadro, tinha um valor a mais em relação aos fariseus. Porque Jesus, além de conhecer profundamente a lei como ele conhecia e como eles conheciam, Jesus tinha em si a misericórdia divina. E Jesus se preocupava que a aplicação da lei fosse uma aplicação misericordiosa. Porque Jesus dizia assim: não é tão importante a punição, mais importante é a salvação de uma alma que se encontra perdida. E é com esta concepção que Jesus recebe esse quadro na sua frente, né? E eles colocam a mulher em pé no centro da multidão. Ou seja, uma mulher
flagrada em adultério, exposta no meio de todos, para que o seu pecado, para que a sua falta, para que a sua imperfeição fosse motivo de observação e condenação por todos. Mas o que eles queriam, os fariseus, era pegar Jesus na curva. Porque ali, naquela época, naquele momento, Jesus já começava a incomodar os fariseus. Jesus incomodava pela forma como transmitia o ensinamento, né? Pela concepção de amor que Jesus trazia, e principalmente por evidenciar que os fariseus eram cumpridores da lei naquilo que lhes interessava. Porque naquilo que não lhes interessava, eles eles falavam de uma forma e agiam por trás de outra. Isso começava a ficar muito evidente. E eles começaram a se revoltar. E eles queriam, de alguma forma, colocar Jesus em xeque para que Jesus não recebesse mais a simpatia do povo. Que Jesus fosse também condenado pelo povo. Então, esse episódio da mulher adúltera é um episódio em que os fariseus têm como principal objetivo não condenar a mulher, mas se valer dela para colocar Jesus em xeque perante a população. Então, eles queriam pregar uma armadilha em Jesus. E qual era a armadilha? Eles chegam para Jesus e dizem assim: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que essas mulheres sejam apedrejadas, porque a morte, a pena para adultério era apedrejamento, era a pior pena, a pena mais grave que podia existir na época. Portanto, que dizes tu? Perguntaram para Jesus. Né? Então, essa pergunta era uma tentação e, ao mesmo tempo, uma armadilha. Por quê? Porque se Jesus diz, bom, se Moisés diz condena, ele estaria abrindo o caminho para o apedrejamento, porque ali haviam várias testemunhas. E se Jesus diz não, não condena, ele estaria contrariando a lei mosaica, que disse ele lá no começo da sua jornada que veio cumprir, veio dar cumprimento. Então era uma armadilha. Respondesse o que ele respondesse, ele ficaria numa situação complicadíssima. Então, aquele momento servia para duas coisas: para um julgamento e, ao mesmo tempo, uma armadilha para Jesus. Mas Jesus, ignorando a indagação dos fariseus, se abaixa e começa a escrever na terra com o dedo. E aqui há muita curiosidade e muitas perguntas sobre o que Jesus escrevia, já que Jesus nunca escreveu nada. Jesus só exemplificou. É a única passagem do Evangelho em que existe este fato de Jesus se abaixar e escrever alguma coisa. O que Jesus estaria escrevendo ali? E aí eu volto naquela polêmica que eu falei no início. Existem muitas interpretações do que Jesus estaria fazendo ali, né? Mas uma delas que serve, que nós vamos tomar aqui como caminho, é o seguinte: o que eles estavam propondo a Jesus? Um julgamento. E o que Jesus pregava? Não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma intensidade em que julgardes, sereis julgados. Então, Jesus não podia entrar na polêmica, porque Jesus não compactuava com o julgamento. E aí, aqueles minutos
Dizem os estudiosos que foram momentos de reflexão para todos que ali estavam em relação ao que estava sendo pedido a Jesus. Aquele momento, sabe, que precisa parar, contar até 3 para depois seguir em frente. E o que Jesus queria? Jesus queria que as pessoas abrissem os olhos para algo que a gente conhece como indulgência. Indulgência como instrumento de caridade. Quem estava ali no centro de todos? Era um ser humano como qualquer outro, filho de Deus como qualquer outro. E talvez num determinado momento, tenha enveredado por um caminho infeliz. Como todos nós enveredamos por um caminho infeliz. E mais, quando se fala em adultério, adultério tem uma amplitude muito maior do que aquela que nós conhecemos aqui na nossa vida terrena, que é a da traição de um homem a uma mulher ou de uma mulher a um homem. Adultério é adulterar, é alterar, é modificar, é faltar com a fidelidade. E se nós entrarmos por aí, nós vamos perceber uma coisa muito importante. Adúlteros, todos nós somos. Porque todos nós, pelas nossas imperfeições, erramos. Todos nós, pelas nossas imperfeições, em algum momento, ofendemos alguém. Todos nós, pelas nossas imperfeições, faltamos ao cumprimento da lei maior que Jesus nos ensina e que o Pai nos colocou. Portanto, infiéis todos somos. E aí vem o raciocínio de Jesus. Se todos estamos no mesmo barco, embora não com a mesma falta ou o mesmo tipo de falta, se todos erramos, o que nos dá o direito de julgar o nosso próximo? O que nos dá o direito de apontar o dedo para alguém achando que nós somos melhores, quando erramos tanto também? Então, Jesus chamava a atenção ali para o julgamento, para o cuidado com o julgamento. Não é? É um pouco aquela passagem que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós somos capazes de ver o cisco no olho do nosso irmão e não enxergar a trave no nosso olho. Porque a gente olha sempre para o outro e esquece de olhar para a gente mesmo. Mas eles não deixaram por menos, eles insistiram. E Jesus continuava escrevendo. E aí eles insistiram: escuta, o senhor não vai responder, não? O senhor não vai responder? E aí ele vem com aquela célebre frase, ele se ergue e diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E se abaixou novamente para escrever. E ali era um momento de meditação sobre o que ele tinha dito. E aquilo caiu naqueles fariseus, naquele povo, de uma maneira tão contundente, que eles foram saindo um a um. Primeiro os mais velhos, e dizem os estudiosos, porque esses carregavam, pela sua idade e pela sua vivência, um número grande de pecados, inclusive de adultério. E depois os mais novos. Mas não sobrou um. Porque aquele que não tiver pecado, fique e atire a primeira pedra. E nenhum deles se julgou na condição de fazer. E aí Jesus se levanta
E não vê ninguém senão a mulher, que continuava no mesmo lugar. E aí ele pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aqui tem uma coisa importante que é o seguinte: Jesus fitou a mulher. Jesus dirigiu o seu olhar para a mulher. Jesus não desviou o seu olhar daquele ser faltoso que ali estava, necessitando de ajuda, de auxílio e de reabilitação. Isto se chama acolhimento. Acolhimento que a gente pratica numa casa como essa, quando alguém desesperado entra por aquele portão precisando urgentemente de ajuda para não cometer um desatino. É esse olhar carinhoso, é esse olhar amoroso, é esse olhar que abraça, que salva muitos espíritos. E quando ele fita a mulher, ele não fita de cima para baixo. Ele fita de igual para igual. Ele se coloca no mesmo nível que ela. E com os olhos, ele diz muito mais do que com as palavras. E esse é um dos instrumentos de caridade mais poderosos que cada um de nós pode ter à mão para ajudar no momento em que é necessário. É o olhar, é o dar atenção, é o acolher, que também se reproduz no ouvir. Muitas vezes a pessoa não quer que eu fale nada, ela só precisa que eu escute. Mas escute com atenção, não desviando o olhar, não desviando o rosto, porque isto a faz sentir segura, isto a faz sentir acolhida. Então aqui está mais um grande ensinamento de Jesus. Aí ele diz assim, e ela diz: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Então diz ele: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Hã? E o que significa o peques mais? Não peques mais. Jesus está dizendo: eu não te condeno. O que passou, passou. Você aprendeu? Siga em frente. Não cometa o mesmo erro. Aprenda com o seu erro. Se torne melhor. O Pai nos concede as oportunidades de correção. O Pai nos concede novas oportunidades para que a gente cresça. E no Espiritismo, o que nós aprendemos? Que a grande oportunidade é a reencarnação. Quando nós reencarnamos, Deus nos está dizendo: meu filho, vá e não peques mais. Você já tem a tua bagagem. Aprenda com ela. Cresça com ela. Que ela sirva de instrumento para você não repetir o mesmo tipo de sofrimento pelo qual você passou até agora. Cresça espiritualmente, né? Aproveite o tempo que te é concedido. Não fique refém da culpa, do arrependimento e do remorso, que servem para te mostrar que a coisa não está bem, mas também são o impulso que cada um de nós precisa para arregaçar as mangas e dizer: nesta aqui eu não entro mais. Nesta aqui eu não caio mais. Já caí uma vez ou várias vezes. A partir de agora, não mais para mim. E para terminar, eu gostaria de contar uma pequena historinha para vocês, que é chamada História do Prego, para mostrar como o mal trabalha em nós.
Como nós permitimos que o mal trabalhe em nós e estrague a nossa casa espiritual e a nossa casa mental. E a historinha é a seguinte, rapidinho. Havia um senhor que construiu uma casa maravilhosa, e ele amava a casa. A casa era bonita por fora, por dentro, decoração, ambiente, o ar dentro da casa era maravilhoso. E um belo dia aparece alguém à porta e diz assim, quero comprar a sua casa. E ele disse, a minha casa não está à venda. O comprador, pretenso comprador, ofereceu o dobro do preço, o homem não vendeu. Ofereceu poder, o homem não vendeu. Ofereceu benefícios, o homem não vendeu. O comprador foi embora, passado um tempo voltou. E disse assim, olha, eu gostei tanto da sua casa, mas como o senhor não vende, eu gostaria que o senhor me vendesse um prego da sua casa, que foi usado na construção. E, de preferência, um prego que esteja ali, na sala de estar, por ali. Achou aquilo estranho, mas como uma forma, talvez, até de levar a coisa adiante, se livrar do incômodo. Entraram, de uma das paredes, ele tirou um prego e entregou para o comprador. O comprador foi embora. Um tempo depois, o comprador volta, prega o prego que era a propriedade dele na parede da casa do proprietário e pendura nesse prego uma carniça, uma carne em podridão. O proprietário ficou indignado. O comprador falou, o senhor me vendeu o prego é minha propriedade, e no prego eu penduro o que eu quiser. Isso aqui é meio fantasioso, mas para a gente entender. E aquilo começou a putrefar, começou a ficar cada vez mais podre. A casa foi tomada de um cheiro que o homem não teve condição senão abandonar a casa. Foi embora. Porque não aguentava viver ali. Essa história serve para mostrar que o mal, para entrar na vida da gente, ele não precisa tomar a casa toda. Ele não precisa tomar inteiramente o nosso coração. Ele não precisa tomar inteiramente a nossa mente. Basta um prego. E o mal trabalha assim. Aqueles que não querem nos ver felizes, aqueles que querem atrapalhar a nossa jornada, e aqueles adversários que são as nossas imperfeições que nós trazemos dentro da gente, eles trabalham dessa maneira. Basta uma coisa para que, através dela, com a prática reiterada dela, eu contamine a casa toda. E perca a casa toda. Então, é aquele errinho que a gente acha que não tem importância, é coisa de menos importância e continua praticando dia após dia. Esse é o prego. Ele vai contaminando, ele vai corroendo, ele vai comendo, e a gente não percebe. E aí, aquilo que era pequenininho, vira algo grande, que para a gente se desfazer, nos custa muito sofrimento e muita dor. Então, essas são as reflexões que a gente gostaria de trazer essa noite. Que a gente pense nisso. Que a gente pense nessas lições maravilhosas do Evangelho. E cada vez que a gente lê um trechinho do Evangelho, a gente leia com os olhos para entender que ele está nos ensinando, que ele está no nosso dia a dia, que ele está presente na vida da gente como a gente nem imagina que esteja. A gente procura ajuda em tanto lugar, com tanta gente, mas a gente esquece que nós temos duas forças poderosas ao nosso lado, que são aquele que nos criou, que tudo sabe, tudo vê, e esse mestre querido que foi incumbido por esse Criador para cuidar desse planeta aqui e de todos que aqui estão. Maior força que essa não existe.
Basta que a gente confie e a gente acredite. Obrigado por me ouvirem. Uma boa noite para todos.